Gente, boa noite. Deus abençoe vocês. Nós vamos gravar mais um vídeo aqui para o nosso canal. E o texto que nós vamos ler aqui está lá em 2 Pedro, capítulo 3, 14, que diz assim: Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Tende por salvação, longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, no qual há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes estáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição. Querido, a paz do Senhor para vocês, que Deus possa mais uma vez abençoar a vida de cada um de vocês. Como eu disse, o canal aqui é um canal sério, a gente não ganha um centavo para pregar a palavra de Deus, a gente não ganha um centavo para sair nas ruas evangelizando, pregando a palavra. A gente não ganha um centavo para ir em lugares pesados, aonde a maioria não quer ir, né? A maioria dessa galera aí que está em cima dos púlpitos aí, cobrando para pregar, pergunta se eles vão numa boca de fumo evangelizar. Pergunta se eles vão lá com um traficante falar do amor de Cristo, falar que Cristo salva, que Cristo restaura. Eles querem ficar em cima dos púlpitos, né? Comendo do bom e do melhor. Enquanto muitos jovens, muitos adolescentes estão descendo a sepultura, sendo destruídos, porque, de fato, muitas pessoas não querem ir aonde eles estão. Mas nós estamos aí. Estamos na guerra, estamos orando, estamos fazendo o trabalho de Deus. Então, irmãos, o texto que nós acabamos de ler aqui fala que nós devemos nos empenhar. Empenhar é colocar um esforço, se esforçar para que determinada coisa aconteça na nossa vida. Sem empenho, sem renúncia, sem força, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós temos que se empenhar para que a gente seja achado em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Ou seja, querido, o dia e a hora que o Senhor vai vir, nós não sabemos. Deus ele pode nos chamar através de uma morte. Tantos servos do Senhor estão sendo chamados. E eu e você também podemos ser chamados. Mas a Bíblia diz que nós temos que nos empenhar, nos esforçar, para que, quando a gente for achado, a gente seja achado, sem mácula e irrepreensível. Como é difícil você viver numa sociedade como essa, a gente ser irrepreensível. É muito difícil. O ser humano ele erra, ele peca, mas a palavra de Deus ela diz que nós temos que nos empenhar. Mesmo que a gente ache e tenha certeza que é difícil, nós temos que nos empenhar, nos esforçar
para que as pessoas olhem para nós, para que Deus olhe para nós e nos veja irrepreensíveis no meio de uma sociedade corrompida, destruída pelo pecado. E ele vem mais, e tende por salvação longanimidade do nosso Senhor, igualmente o nosso amado Paulo nos escreveu. Aí ele fala de alguns assuntos que são difíceis de entender. Às vezes você que está me ouvindo, você pode ter alguma dificuldade para entender alguns versículos bíblicos, alguma coisa que você lê e que você não entende. Eu também, às vezes, também sou como você, eu leio, às vezes eu não entendo. O que eu faço? Ligo para um amigo, peço ajuda. O importante é você não ter dúvida daquilo que você está lendo. Sempre tem um irmão de Cristo que tem um conhecimento, né? Às vezes você procura esse irmão vai lá, te ajuda. E às vezes também algumas pessoas me procuram, a gente tira a dúvida junto, porque a Bíblia, ela nos dá respaldo para isso, né? Eu não sou o dono da verdade, eu aprendo com uma pessoa e a pessoa aprende comigo. Na realidade é uma troca. Então, tem nesse texto aqui várias coisas interessantes. Eles falam aqui que o apóstolo aqui está falando, Pedro está falando, que existem pessoas que estão deturpando a palavra de Deus. E estão deturpando para sua própria destruição e condenação. Gente, quando você para analisar o evangelho que nós temos visto hoje eu estava dando uma olhada no Facebook, um cara com martelo de Thor, a unção do Thor. Gente, o que é isso? Eu vi esses dias um fulano com uma roupa de Iemanjá rodando para lá e para cá. Gente, as pessoas estão deturpando a palavra de Deus. As pessoas estão fazendo tudo para chamar a atenção das pessoas. E eles não estão nem aí quando eles deturpam a palavra de Deus, pregam o que eles querem pregar, faz dentro da igreja aquilo que eles querem fazer. Eles não estão nem aí para o que está acontecendo. Sabe o que me deixa mais triste nisso tudo? O que me deixa mais triste nisso tudo é que esse pessoal, eles conseguem carregar junto com eles várias pessoas. Várias pessoas acreditam em pessoas que estão deturpando a palavra de Deus. Esses dias eu vi um senhor muito famoso aí, que muitas pessoas gostam dele, acompanham ele, dizendo que não existe batalha espiritual. Quer dizer que não existe batalha espiritual, né? Então, quando a palavra de Deus ela diz que as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Por que Deus, então, se não existe batalha espiritual, então por que Deus nos deu armas espirituais? Para quê? Como? Como eu posso chegar assim, no meio evangélico, e dizer, não existe batalha espiritual? Quer dizer que não existe batalha espiritual. Quer dizer que não existe luta. Então as pessoas estão aí, deturpando. E detalhe, essa pessoa que eu acabei de falar, que agora é famoso, tem um monte de seguidor. Um monte de seguidor, um monte de pessoas que seguem ele. Está sendo enganado. Nós estamos numa luta, numa batalha travada. Numa luta travada contra a nossa carne, contra o apóstolo Paulo mesmo diz
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra a potestade. Como não existe guerra espiritual, gente? O que é isso? Eu estou aqui com uma revista aqui, ó, Batalha Espiritual. Uma revista muito boa. Então as pessoas, elas estão deturpando a palavra de Deus, esquecendo de que a palavra de Deus, ela diz o seguinte: ai daquele que tirar ou acrescentar um i da palavra de Deus. Nós não podemos pegar a palavra de Deus e deturpar, pregar aquilo que eu quero pregar, falar aquilo que eu quero falar. Nada disso. Eu tenho que pregar a genuína palavra de Deus, que está escrito aqui. Olha só o que a palavra de Deus diz: vós, amados, prevenidos como estáis, de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastá-lo pelo erro desses insubordinados, descaia da vossa própria firmeza. Ou seja, Pedro já estava avisando, estava alertando os irmãos, porque essas pessoas, eles são insubordinados. Uma pessoa insubordinada, aqui ele está falando insubordinada a Deus. Ele não é insubordinado a homem, não. Mas ele é insubordinado ao próprio Deus. Por quê? Porque ele prega aquilo que ele quer. Então ele deixa a verdadeira escritura de lado, ele deixa aquilo que de fato Deus quer e prega o que ele quer. Só que aqui, a igreja já estava sendo avisada. 2 Pedro, os irmãos já estavam sendo prevenidos para que eles não pudessem cair no engano, num erro dessas pessoas que não têm compromisso nenhum com a palavra de Deus. Tem nenhum. Então eles estavam sendo prevenidos. Aí o que Pedro diz? Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. O apóstolo está dizendo que nós temos que crescer. Mas quando você conhece alguém que é insubordinado, conhece alguém que não está na autoridade de Deus, você não tem como crescer acompanhando uma pessoa dessa. Você não tem como crescer acreditando naquilo que ele está falando. Por quê? Porque aquilo que ele está falando é antibíblico. Meus irmãos, a reforma, quantas teses Martinho Lutero colocou lá na porta da igreja? As 500 teses, 400 teses, não lembro quantas foram. Mas se hoje, quantas teses deveriam ter para mudar o evangelho que está sendo pregado hoje? Sinceramente, olha, 1000 seria pouco. Porque é muita coisa, irmão. É muita coisa, é muito engano, é muita mentira. Mas que Deus possa te abençoar. Que você possa ser livre desse bando de mentiroso e covarde que está no meio da igreja hoje. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.